Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está, como sempre, informativo, pensando em vocês. Temos um bate-papo muito especial com o Dr. Nasser Fares, cirurgião dentista, que nos falou aí sobre saúde bucal, estética e técnicas de clareamento. O fumante, o consumidor de refrigerante escuro, o feijão, o vinho, tudo que é alimento e bebida que tem cor, pigmentado, né? Pigmentado, sucos de uva, esses sucos artificiais, todos eles escurecem o dente. Recebemos também o advogado Dr. Carlos Rafael, especialista em direito do consumidor, e nos falou aí sobre essa evolução das relações de consumo e também sobre troca de mercadoria. A relação de consumo, diferente de outras áreas do direito, ela está intrinsecamente ligada à atividade do cidadão. Todo cidadão é consumidor. Fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. Olá! Agora no nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sensacional sobre saúde bucal. E para isso estamos recebendo ele novamente, Dr. Nasser Fares, cirurgião dentista, presidente da ABCD, que é a Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas. Isso. E eu quero te agradecer muito por estar retornando ao nosso programa, doutor. Elga, eu que agradeço mais uma vez. Esse programa que é bem visto, é bem quisto. E para mim é a maior satisfação estar aqui de novo, conversando com o teu público, que é um público muito seleto, um público muito bom. E um público interessado Isso é o mais em importante. Aprender mais, doutor, sabe? O que eu percebo nessa interação com o nosso público, com as pessoas, eu acredito que o mundo hoje está nessa tendência das pessoas estarem mais interessadas, a aprender mais, a se cuidar mais. E falar de saúde bucal é maravilhoso porque, como o senhor mesmo falou na vez passada, a boca é a maior cavidade, né? Uma porta muito grande de entrada para tudo no nosso físico, não é isso? Sim, a boca, o nariz, principalmente a boca, né? Que vive aberta, e lógico, e o nariz que se vive respirando. Então, os dois são duas cavidades muito importantes na saúde no geral. Sim. Então, e hoje, olha, uma outra pauta muito interessante que eu quero abordar com o senhor hoje também é a questão de estética. As pessoas estão muito ligadas à estética, então isso aí é uma crescente, é uma tendência que não tem retorno mais, né? E os dentes, eles são realmente algo que muda muito a nossa aparência. Uma boca saudável, uns dentes brancos, que é o que todo mundo está aí buscando desesperadamente, realmente é um cartão de visita, né, doutor? Mas eu vejo que existe muitos recursos que a gente não tem um embasamento, principalmente assim, de um profissional como o senhor. Eles usam carvão ativado, que isso aí é uma questão que está bombando na internet, até pelo fato das blogueiras, os influenciadores digitais estarem aí muito atuantes em dar esses recursos para o público, que fica aí. Funciona mesmo? Como é que acontece? Como é que é esse procedimento? Tem algum embasamento que esses carvão ativado e esses outros recursos que eles indicam na internet funciona? Bom, Elga, um bom profissional, ele sempre segue os dados científicos. Não são só a parte clínica, é a parte clínica embasada em dados científicos, pesquisa e tudo. Então, para ter um clareamento de dente, é o que todo mundo quer, que seria o primeiro tratamento estético indicado quando a pessoa quer uma estética. Por exemplo,
Ah, eu quero clarear meu dente, quero pôr faceta. Não. Primeiro vamos clarear normal para ver se é necessário uma faceta. Sim. Certo? Além de desgastar o dente, como eu já falei, você tem um custo bem maior. Sim. Clareamento dental. Existem dois tipos de clareamento de dente. Existe o clareamento extrínseco, que é por lá de fora, externo. E o clareamento intrínseco, que é por dentro. Certo? Entendi. O clareamento extrínseco, ele pode ser feito na sua casa ou no consultório. E o intrínseco também pode ser feito em casa ou no consultório. Sim. Então, vamos lá. O que você falou de creme dental com carvão ativado. Isso. Tá. Todo creme dental, ele não pode ser abrasivo. Não pode ser abrasivo. Eu mesmo comprei, depois que a Pamela e vocês me falaram disso aí, eu comprei e estou usando. Ele não é abrasivo, mas também não resolve nada. Ele limpa, normal, sabe? Como ele um não creme tem nenhum dental pus normal. mesmo? Ele é um pouquinho mais abrasivo. Por que que abrasivo não é bom? Porque tudo que, como se diz o nome abrasivo, desgasta. Entendi. Por exemplo, o fumante, o consumidor de refrigerante escuro, o feijão, o vinho, tudo que é alimento e bebida que tem cor, pigmentado, né? pigmentado, sucos de uva, esses sucos artificiais, todos eles escurecem o dente. Eles vão manchando. Eles vão manchando o dente. Acumula Às aquele vezes pigmento. externo e às vezes interno, depende da agressão do ácido da bebida. Então, o que que acontece? Doutor. Eu manchei meu dente com tabaco, Sim. certo? E eu vou usar o carvão ativado para clarear meu dente. O que que o creme dental abrasivo faz? Ele tira a nicotina, certo? E tira um pouco do esmalte. Então ele tem um externo. desgaste. Então o que acontece? Ah, meu dente clareou. Não, seu dente voltou ao que era antes. Você tirou a nicotina, tirou a placa, às vezes a placa ela escurece o dente, você tirou a parte superficial e desgastou um pouquinho o esmalte, que não é bom. Não, isso não é bom, isso gera prejuízos Gera prejuízo. à saúde dos dentes. Sim, você vai desgastando. E a pessoa não contente com isso, ela acha que a força da escovação vai melhorar mais o clareamento. Então, o que que acontece? Você usa a força. Ah, mas essa escova está muito mole. Eu vou comprar uma média ou uma dura. E assim eu limpo mais rápido. Não. A escova tem que ser macia e o creme dental não pode ser abrasivo para uso rotineiro. Se você usa a força de movimentos de vai e vem, tirando a escova do dente, movimentando assim, você além de desgastar o dente, o esmalte, Sim. você cria uma retração gengival. E eu já ouvi falar muito isso. Inclusive, doutor, essa retração é um problema que atinge uma grande maioria de brasileiros, né? O problema que deixa a raiz do dente exposta a isso, não é? Isso. A raiz... E cria sensibilidade também. Já ia chegar aí. Você já adiantou. O que que acontece quando a gengiva retrai? Expõe a dentina. Sim. Porque em cima da dentina existe o cemento que liga a gengiva. No momento que ela retraiu, o cemento é tão fino que vai embora junto. Fica a dentina. E a dentina é cheia de poros, onde tem os micronervinhos, falando assim popularmente. Sim. Quando você dá uma água mais gelada, passa a escova, quente, doce, tem essa sensibilidade. Sim. E como a dentina ela é mais fina, ela é mais mole, ela é mais mole do que o esmalte, que é o tecido mais duro do corpo humano, é o esmalte. E para você desgastar o esmalte, você tem que fazer muito. Então a dentina, esforçar, né, doutor? então a dentina ela é mole. Você passa a escova, o que acontece? Vai virando um buraquinho já. Vai desgastando e vira uma cratera.
Então, que essa seria a retração. a retração com desgaste da dentina. Da dentina. E para recuperar essa gengiva perdida que retraiu, é só com enxerto. Doutor, no caso, a prevenção desses problemas seria o não uso, então, dessas substâncias que desgastam e também, principalmente, que eu acredito que seja o ponto crucial, é a escovação, né? A forma que você escova o dente, isso aí é algo que manda muito. Você tem que ter uma boa escovação sem esse problema de pressionar muito para limpar o dente, né? Isso aí não... você não pode pressionar. Quando você vê que a cerda está dobrando, você está pondo força. É sempre assim, todos põem força, não tem como. Você está escovando, de repente, você já está fazendo com força. A escova, ela não pode sair do lugar. Você tem que fazer movimentos vibratórios na escova. Se ela sai do lugar, você já começa a ter uma força a mais e retrai a gengiva. Então, ou alguns que fazem escovação assim, também empurra a gengiva para baixo. Aí ou ele assim, volta girando com ela, também está errado? Não, o giro sem tirar a escova do lugar, tá certo, também pode ser. Ele pode ser movimento vibratório ou circular. Existe um problema geral, então, eu acredito, na população, de falta dessa informação, né? Teria que ser uma educação mesmo, porque é algo que você faz todos os dias, várias vezes durante o dia, pelo menos é o correto, né? Umas 3, 4 vezes. E as pessoas realmente não sabem escovar o dente corretamente. São muito poucos que sabem escovar o dente, tanto que tem pessoa que fala assim, mas eu escovo 10 vezes por dia e ainda tenho cárie. Não, você escova 10, mas não escova direito. Então tem todos esses problemas. E outra, você tem uma retração da gengiva, lembrando bem, não só por causa da escovação. O outro motivo é o trauma de mordida. Por exemplo, quando você fecha a boca, encosta todos os dentes, eles têm que encostar todos por igual. Tudo junto, encosta. Sim. Então tem mais ou menos uma carga de 100 quilos quando você faz uma força. Certo? Isso, você aperta isso aqui. Quando você tem uma restauração mais alta, um dente mal posicionado ou uma prótese que ficou fora de oclusão, está mais alta, sim, quando você fecha a boca, você encosta mais nele. Então toda a carga vai naquele dente, quase toda ela. Sim. Então é um trauma que dissipa, que vai lá para a raiz e ela retrai a gengiva. Nossa, então, isso também aí... é uma causa. É uma causa também? É uma causa, trauma. Vamos falar das causas, doutor. Quero falar um pouquinho também das formas de clareamento no interior do dente. Daí, eu acredito que como tem, o senhor mesmo falou, pode fazer em casa e também no consultório. E quero falar sobre um problema que é algo que incomoda muito e ataca muita gente também, que é a sensibilidade. Tá bom? Mas a gente já volta, eu vou chamar o intervalo. Não saia daí. Estamos de volta recebendo ele novamente, doutor Nasser Fares, falando aí sobre saúde bucal, estética também, né? Que as pessoas estão aí muito preocupadas com a aparência. E falando de estética, como o senhor mesmo falou, clareamento é o que bomba, né, doutor? E o senhor falou também que existe 2 métodos, no consultório e em casa. O senhor poderia se aprofundar um pouquinho mais nisso? Sim. Existe o consultório, existe em casa, existem os 2 juntos. Vamos lá. Consultório. Você tem um controle, é um clareador mais agressivo para as pessoas que têm um pouco de sensibilidade, principalmente na raiz. Mas a gente protege isso aí, a gente protege a raiz, tudo e faz o clareamento. Então, como é que o clareamento funciona? Ele é a base... tipo água oxigenada, assim, popularmente falando. Tem peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é feito no consultório. Peróxido de carbamida a pessoa faz em casa. Que então, tem até aquele molde, a plaquinha assim. Cada um tem o seu, de acordo com a anatomia da boca, tudo. O peróxido de hidrogênio feito no consultório, ele é um pouco agressivo.
Ele é muito mais rápido do que o caseiro. Sim. Aí você fala, mas por que eu não faço o consultório e tem que fazer o caseiro? A vantagem do caseiro é que ele é feito lentamente, a durabilidade pode ser até maior e você depois vai ter que fazer uma manutenção. Então, o consultório, a gente protege os dentes, tudo, e é um pouco agressivo. A gente depois tem que fazer um laser para tirar essa sensibilidade. As pessoas até têm aquele choquinho, né? Fica muito Isso, sensível. não pode nem pensar em qualquer coisa, já começa a doer. Isso. Até respirar As pessoas dói. têm medo também de fazer Tem esse pessoas que consultório. têm muita sensibilidade. Então, o consultório não é muito indicado. Sim. Ele é 35%, é um pouco, é o tipo de material, que nem falei, peróxido de hidrogênio. Tá? E tem ele caseiro, que é peróxido de carbamida. A gente molda, faz a plaquinha, que nem você falou, e tem a porcentagem. Tem de 10, 16, 22. Não é o 22, tipo 35 daquele, ele é mais suave. O peróxido de carbamida é mais suave do que o do consultório. É um outro produto mesmo, É um outro produto, mas é a mesma função. Como é que funciona isso? Tanto caseiro como consultório. Por isso que eu falo que creme dental não clareia o dente. Ele deixa de volta o que era antes, o teu. Tira aquela mancha e pronto. Como é que funciona? Você coloca o produto no esmalte, ele forma um monte de bolinha de oxigênio, esse oxigênio penetra no esmalte e vai para a dentina. Por que tem sensibilidade? Quando a pessoa tem muita trinca no esmalte, ou é jovem, Sim. ele penetra com maior intensidade e chega na dentina, onde tem aqueles nervinhos que eu falei, aí cria uma maior sensibilidade, certo? Então é por isso. Jovem por quê? Porque o nervo está grande e tem pouca dentina, então chega mais fácil a ter sensibilidade. Então esse oxigênio passa pelo esmalte, chega na dentina e faz aquela limpeza, falando popularmente. Existe a parte técnica que não convém falar porque não vão é um entender, público né, que doutor? que não vão entender direito. Pode até entender, mas vamos falar popular. Então esse oxigênio limpa a dentina, deixa ela mais clara, entendeu? Então age mesmo no interior do dente mesmo. Para clarear o dente é só clareamento para deixar branco, mudar de cor para mais claro é só esse tipo de tratamento, consultório. Sim, e na grande maioria dos casos, doutor, a gente tem aí um clareamento que você julga, que atende, satisfaz a pessoa, você consegue chegar ou depende de indivíduo para indivíduo? Existem alguns casos que você não consegue clarear? Depende da idade, quanto mais idoso é pior, que tem muito mais dentina. Depende do tipo de dentina. Por exemplo, a pessoa que tomou tetraciclina naquela época, na infância, penicilina, a tetraciclina, quer dizer, tomava muito e escurecia o dente. Sim. Então ele ficava muito acinzentado. Aí já não tem uma resposta boa para esse tratamento. Casos, não, é muito raro ter um clareamento. Raro. Pode clarear um tom e mais nada. Então tudo que vem já nascido muito escuro, com um problema de medicação, com algum problema de trauma, às vezes na infância, você bate o dente de leite, o dente de tecido, ele toca no esmalte, na formação do esmalte do definitivo. Sim. E cria uma irregularidade e o dente às vezes nasce mais escuro, erupciona, né? No caso, Sim. nasce mais escuro, aí fica mais difícil de clarear. Mas o dia a dia, para quem tem uma cor, vamos dizer, A3, A4, existe 3 tonalidades a menos. Então dá para clarear quando o dente é normal. Jovem, principalmente, meia idade, vai tranquilo. O idoso já é mais difícil. Sim. Doutor, e a manutenção desse clareamento? Quais seriam as dicas de como a pessoa procede depois para obter esse resultado por mais tempo? Só para finalizar, eu falei do caseiro. Aí tem eu falei do consultório. O caseiro você faz em casa, dependendo da sensibilidade, você dá a porcentagem do produto. Ele usa todos os dias, umas 3, 4 horas ao dia. Ah, sim. Não pode tirar. Isso aí o dentista, Entendi. isso o colega vai explicar. Então,
Então ele usa todos os dias. Tem sensibilidade? Usa um dia sim, um dia não. Continua a sensibilidade? Usa um desensibilizante, que tem antes do clareamento caseiro. Sim. Ou, se você tem muita pressa e quer usar o caseiro, você faz um start, um início no consultório, uma sessão, e ele continua em caseiro, casa. em casa. Então, são esses 3 tipos. Sim. Aí você me perguntou da manutenção. Então, vamos lá. Clareou, é o tom que você quer? É. Infelizmente, a maioria gosta de um tom branco mesmo. Branco. É. Eu não sou muito a favor daquele branco. Tudo depende da cor da pele. Tem que ser assim uma harmonia, se né, a doutor? pessoa é clara, o branco não chama tanta atenção. Se a pessoa é morena, o branco chama demais a Destaca atenção. demais, né? Ele fica mais leitoso, artificial. Sim. Certo? Aí você pergunta da manutenção. Clareou, é aquilo que você quer? É. Então tá bom. A maioria vai para casa e pronto. O que acontece? Ele vai escurecendo de acordo com 1 ano, 2 anos, ou menos até, dependendo do que você consome. Vinho, tudo aquilo que eu falei. Sim. Ele começa a ter um escurecimento, ou pela própria natureza. A dentina, ela vai refazendo, porque a dentina, ela vai refazendo a vida inteira. Sim. Isso, ela vai crescendo a vida inteira. Então, ela vai escurecendo de novo. É como se fosse um envelhecimento mesmo, né? Um envelhecimento. É um envelhecimento. É um envelhecimento. Ela vai escurecendo de novo. Aí você fala assim, mas eu clareei, por que escureceu? É por esse motivo, pelo envelhecimento da dentina, pelos corantes, ácidos, principalmente refrigerante à base de coca, que é muito forte, penetra no esmalte e vai até a dentina. Então, o que acontece? Eu sempre falo para meus pacientes, clareou. Então, tá bom. Agora, todo mês, você faz por um dia, por 4 horas, um clareamento. Isso é indicado? Eu achava que gerava algum desgaste. Não tem muito na literatura isso aí, entendeu? Mas eu, pela minha vivência clínica, eu vejo que se eu usar um dia ou 2 por mês, não vai influenciar na parte estrutural do esmalte. Sim. Porque o clareamento, você tem que tomar cuidado no sentido de clarear em meia hora ou antes dessa, no intervalo de meia hora, você consumir algo que tenha cor. Isso geraria um prejuízo daí muito na... Não, porque o esmalte, mancharia mais. Porque o clareador deixa o esmalte poroso, cheio de bolinhas, cheio de buraquinhos. Então, qualquer coisa que você consome de corante... Ele penetra mais fácil. Mais fácil. Então, nessa meia hora, evita tanto caseiro quanto consultório. Evita corantes, nessa meia hora. Uma pergunta que muitos fazem, mas doutor, eu clareei o dente, eu estou clareando o dente, posso tomar um vinho? Pode. Meia hora depois, pode. Sim. Não tem problema nenhum. É um corante, mas pode tomar teu vinho. Não tem problema. Existe, por exemplo, para os fãs de vinho, que vão adorar essa pergunta, existe alguma forma de você continuar consumindo, por exemplo, vinho, que é um dos vilões, assim, porque tem uma pigmentação, então cria essas manchas que com o tempo o dente vai escurecendo. Existe algo para você fazer para evitar esse escurecimento? Escovação, algum produto, ou só esse fato de você, uma vez por mês, fazer esse clareamento? A escovação ajuda. Escovação ajuda logo na sequência? E você fazer essa manutenção todo mês. Isso aí já acabou o problema, né? Você consegue manter os dentes Elga, melhora mais muito. clarinhos. Sim, melhora muito. Ninguém vai deixar de tomar um vinho por causa do dente. Não, nem deve, Eu gosto de vinho, né? Eu falo, não acredito que eu não vou poder tomar um vinhozinho. O pior do vinho são bebidas com corante, sucos com corantes fortes, que são muito ácidos. Sim, olha só, né? Coisas que você acaba consumindo no seu dia a dia. Né? E Exato. nem sabe. Porque o vinho não é tão ácido quanto uma bebida tipo cola da vida, que é bem ácida. Então, olha, para as pessoas ficarem aí com esse sorriso reluzente, dentes brancos, tem que ter atenção, como tudo na vida, né, doutor? Tudo na vida você tem que realmente ter aquele cuidado, cuidar certinho. Mas vamos lá, antes de finalizarmos, que nós estamos já perto do tempo estourar, tem um problema que é algo assim que, tipo, quando você tem uma sensibilidade no dente,
Traz um Raiz incômodo exposta. muito grande, né, doutor? Muitas pessoas se encontram com esse problema. Não dá para tomar nada gelado, nada muito doce. Quente. Quais são as causas da sensibilidade? Fora a retração, que o senhor já falou que a retração gera uma sensibilidade, né, da gengiva. Existem outras causas? Se você falar em raiz, não tem outra. Ou é trauma, Sim. ou é escovação. Para ter essa sensibilidade, a gengiva, ela subiu ou desceu e apareceu a raiz. Tem que aparecer a raiz. Se não aparecer a raiz, é cárie. A cárie também traz uma sensibilidade. Sim, traz. Então, o que acontece? Ou é retração gengival, ou é cárie. E esses cremes dental, o creme dental, que existe vários, Sensibiliza, não sei o quê. Isso não, funciona? Funciona. Mas o melhor tratamento para sensibilidade de raiz é laser ou um produto químico que você passa e tira a sensibilidade, ou cirurgia periodontal. Você recobre a raiz de volta. Entendi. Mas para melhorar, para depois fazer cirurgia, seria um laser, é o mais indicado. É na hora. É como Acaba se tirasse, o problema. É como se tirasse com a mão. Maravilhoso, né? Porque você ficar com sensibilidade nos dentes é algo que incomoda muito. Tudo que qualquer alimento gera aquele desconforto, né? Então, assim, olha, quem tem esse problema, existe solução que tira com a mão, na mesma hora. Ou laser ou cirurgia periodontal. Doutor, que maravilha. Muito obrigada mais uma vez. Adorei te receber aqui. Sempre é muito bom ter mais informações sobre saúde bucal, porque é o seu dia a dia, né? Você vai tomando certas precauções e melhorando a sua vida e as suas relações com as pessoas, né? Tanto fisicamente quanto também na parte estética. Sim. A gente marca novamente mais um retorno do senhor, vamos definir a pauta e logo, logo o senhor está aqui de volta. Obrigado, Elga, mais uma vez pela atenção. Espero que o público teu goste Eles do adoram. que eu falei. Eles adoram. Agora, uma coisa que eu esqueci só, as contraindicações. Ah, não, vamos sinalizar então. Do Quais clareamento. são? Quais são poucas, são 2 ou 3. Amamentação, Olha, gravidez e para quem tem propensão a câncer. tipo, não é indicado fazer clareamento dental. Não. Nossa, existe assim, E para o fumante e veterano. porque prejudica depois, piora? Não, não é que piora, não resolve, vai gastar dinheiro à toa. Ah, joga mesmo, tipo, nem assim um resultado O cara que fuma 3 carteiras ao dia, isso aí não resolve. Não resolve. Não vai resolver. Não tem nenhuma melhora, logo, logo ele volta tudo como era antes? Volta. Nossa, então o melhor é não fumar, né, doutor? O melhor é não fumar. O melhor é não fumar, ainda mais nesse momento, agora que todo mundo precisando de saúde, imunidade boa, não fumar é uma ótima mensagem, né? É bom para tudo. Com certeza. Doutor, obrigada novamente, viu? Logo, logo a gente se encontra novamente. Obrigado, Elga. E o Elg, você continua, hein? Já já a gente volta com uma entrevista com o Dr. Carlos Rafael, advogado, e nos falou aí sobre as relações de consumo. Fique aí. E agora no nosso programa Elga e você, estamos aqui com uma visita ilustre e que vai trazer aí muita informação para o nosso dia a dia. Estamos recebendo o Dr. Carlos Rafael, advogado, especialista em direito do consumidor. Primeiro eu quero te agradecer, doutor, pela sua presença, por ter aceitado o convite. Obrigado, Elga, obrigado aos telespectadores do teu programa. Um feliz ano novo. Feliz ano no início novo. desse ano. Prazer poder falar, orientar os consumidores e os seus telespectadores sobre o direito do consumidor, ainda mais num momento tão conturbado que o Brasil está vivendo, com a questão do Covid, contratos, revisões contratuais, devoluções. É um assunto importante e pertinente. Obrigado pelo convite.
para falar sobre esse tema. A gente que agradece, doutor, porque o nosso objetivo aqui do programa é sempre levar informação, ajudar as pessoas no seu dia a dia. E essas relações de consumo, assim, geram muitas dúvidas, né? As pessoas, nós, tipo, acordamos, nós já somos consumidores. Inclusive, né? enquanto dormimos, somos consumidores. Adorei essa também, né? Sim. Enquanto dormimos, nós somos. Então, assim, existe dúvidas, tem mudanças também. Então, as pessoas sempre gostam desse bate-papo aí, que orienta a gente de como proceder. Principalmente também nesse tempinho agora que tem um aquecimento do comércio também, que é época de Natal, final do ano, as pessoas tendem a consumir mais, então também há um volume maior desses conflitos, né, doutor? Sim. A relação de consumo, você falou muito bem, somos todos consumidores, Elga. Ao acordar, inclusive dormindo ali deitado sobre uma cama, um objeto, consumindo aqui em Cuiabá a energia do ar-condicionado, né? Sim. Então nós somos consumidores desde o momento que nós nascemos, Elga. Né? A relação de consumo, diferente de outras áreas do direito, ela está intrinsecamente ligada à atividade do cidadão. Todo cidadão é consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, ela traz justamente isso. Essa possibilidade do cidadão ver o direito defendido. Né? Uma relação de consumo, onde ele adquire um produto ou um serviço, e ele, então, como destinatário final, acaba sofrendo algumas dificuldades, algumas situações em que existem problemas na prestação de serviço, e ele precisa, então, dessa legislação para trazer esse equilíbrio na relação, Elga. E você coloca muito bem, né? Nós passamos agora aí o período das festas natalinas, onde o comércio, graças a Deus, embora com toda essa situação da pandemia, ela deu uma aquecida, né? Vários consumidores adquirindo produtos e serviços. Sim. E, consequentemente, os produtos e serviços com alguns probleminhas, alguns defeitos. Acontece, né, alguns doutor? Produtos que não foram entregues da forma devida. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre isso, para que o seu telespectador fique bem informado e saiba como buscar o seu direito. Doutor, aproveitando sua presença aqui, eu sei que o senhor é muito atuante e esteve à frente também de vários órgãos de defesa do consumidor. Pela sua experiência nesse tempo aí que o senhor está bem ativo, o senhor acha que as relações estão mais harmônicas? Antes, nós víamos problemas assim muito graves, né? De empresas não entregarem os produtos, de não trocarem, problemas com energia elétrica, os serviços básicos, os essenciais. Então, assim, eu lembro até que o judiciário agia de uma forma mais enérgica, com condenações mais expressivas, até para regular. O senhor acha que nós vivemos outros momentos, uns tempos melhores? Aliás, tempos melhores agora nessa relação? Tempos novos, Isso, Elga. O novo normal, né? Novo normal. Esse ano, Elga, eu completo, graças a Deus, 15 anos de advocacia, né? E desde quando eu me formei, eu tenho atuado nessa área do direito do consumidor. Deus me deu o privilégio de presidir por 2 vezes a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados. Eu tive também o privilégio de ser diretor do PROCON Municipal nos anos de 2015 e 2016, onde isso fez com que eu tivesse uma experiência não só da advocacia, mas a experiência da política pública, de um órgão gestor. Sim. O que eu posso dizer é que com essa inclusão digital, com acesso às informações, isso facilitou muito aos consumidores. Olha que né? interessante. Os consumidores hoje, de uma certa maneira, ele conhece um pouco mais do seu direito e se ele não conhece, ele tem dúvida, ele consegue acessar através de programas como o seu e outros meios também, essas informações e como buscar esse direito. Sim. Obviamente que nessa relação de consumo, Elga, ainda existem as más empresas, os maus fornecedores de serviços, que eu posso te falar isso com veemência. Esses maus prestadores de serviço, esses maus fornecedores de serviço, eles ainda acreditam essa má prestação de serviço na baixa resolução ou na baixa condenação por parte do Poder Judiciário. Sim. E por parte dos órgãos fiscalizadores. É aquela história, às vezes ainda compensa
para o empresário, para o mau comerciante cometer ali um equívoco, desrespeitar o consumidor, porque ainda financeiramente vale a pena, uma vez que ele não vai ter uma multa ou que não vai ter uma condenação enérgica por parte desses órgãos. As políticas públicas de defesa do consumidor no Brasil, ele vem evoluindo. Né? Hoje nós temos um sistema pelo Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Eu, na época, inclusive, acompanhei a implementação, que é o consumidor.gov. Hoje o consumidor ele não precisa ir até o PROCON. Olha que legal, deslocar doutor. ao PROCON municipal, ao PROCON estadual, quando a reclamação tratar de determinadas empresas. É uma plataforma que é muito fácil de acessar e as grandes empresas, as telefonias... que geram bastante demanda, né? demandas, todas elas, a grande maioria dessas empresas já estão ali na plataforma do consumidor.gov, onde nós buscamos ali, com mecanismos de conciliação e mediação, solucionar o problema do consumidor, sem que ele tenha que se deslocar da tua casa, ir para o PROCON, pegar fila, às vezes aguardar ali o Poder Judiciário, que às vezes é moroso nas suas decisões, né? Então, é uma evolução. Hoje na Câmara Federal já existe, inclusive, projetos de lei debatendo a mudança no Código de Defesa do Consumidor. Veja, Elga, que a nossa legislação ela é de 1990. Já tem um tempinhozinho aí, tem né, tempo, doutor? 30 anos. Isso. Né? Era um outro Brasil, né? Era uma outra forma de se relacionar, era um Brasil em que todo dia tinha inflação, né? Então, eram outros mecanismos de relacionamento entre consumidores e as empresas. Aquela legislação de 1990, Elga, não poderia prever o que nós estamos fazendo hoje. Hoje você consegue adquirir um serviço, um produto, com o seu smartphone deitado na tua cama, no conforto do teu lar. E a pandemia ainda acelerou mais isso, né, doutor? Que a pandemia acelerou. Virou uma realidade mesmo. Virou. Pessoas que ainda eram resistentes a essa forma de consumir, as pessoas mais velhas também, que não tinham essa intimidade com a tecnologia. Pedido também, né? Aliás, na realidade, ajudou muito essa digitalização. Mas todo mundo teve que se adaptar, né? É uma nova realidade que vivemos agora. Né? Então, assim, o Código de 1990, ele tem princípios, né, que norteiam essa relação de consumo. Mas algumas situações específicas desse relacionamento, muito embora nós tenhamos o código, ela precisava ter aí um novo ordenamento jurídico. Nós tivemos em 2013 um decreto federal 7.962 que ele regulamentou as compras virtuais, o que a gente chama de e-commerce. Sim. Né? Então, assim, essa evolução nas relações de consumo faz com que agora nós tenhamos aí também uma nova forma de adquirir produtos e serviços e, portanto, novos precedentes legais, novos artigos deverão ser inseridos e adaptados. Né? O Código de Defesa do Consumidor é chamado, então, de Código do Cidadão. Né? Eu falo para os meus alunos que, inclusive, é o código de bolso, é a Constituição. Sim. Você vai usar ele o tempo todo. Não tem como. O tempo todo é relação de consumo. Até uma obrigação ter em todo o comércio ali. É uma obrigação, bem lembrado. Tem que ter o Código de Defesa do Consumidor, a disponibilização do consumidor. E cabe, então, Elga, aos órgãos de defesa do consumidor, né, PROCON municipal, PROCON estadual, as associações que atuam nessa área, né, informar, orientar os munícipes, os contribuintes. Eu defendo sempre isso, as relações de políticas públicas que estão ali no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, é uma lei federal, é obrigação do Estado fazer com que tenhamos esse acesso, fazer com que o consumidor conheça os seus direitos e que tenha mecanismo para vê-los defendidos. Então, nós estamos passando por um processo de inclusão digital, das novas relações de consumo, e, de fato, nós temos uma evolução nesse ponto. O ponto crítico que eu faço em relação a essas políticas públicas é que, realmente, hoje, nós temos um poder judiciário, e aqui eu faço uma crítica contundente,
É um trabalho que nós elaboramos dentro da OAB Mato Grosso. Nós criamos aí um projeto que virou projeto nacional, mero aborrecimento tem valor. Elga, adorei o mero aborrecimento. A Elga, você tem uma atuação também, já é advogada, sim. Isso, advoguei muito tempo. E você lembra muito bem. Né? As decisões lá atrás, no início, por exemplo, vou dar um caso aqui. Um atraso de voo, antigamente você conseguia aí umas indenizações de 5, 6 mil reais nos juizados especiais. Hoje o atraso de voo é R$ 1.000, quando muito mero aborrecimento do cotidiano. E aí nós vamos enfrentar esse obstáculo criando um programa dentro das OABs falando justamente disso. O mero aborrecimento tem valor, né? Não basta o Poder Judiciário dizer que o consumidor tem que aguentar aquela situação do cotidiano. Não é dessa forma. Até mesmo seria um retrocesso, né, doutor? Seria um retrocesso. Porque eu acredito que muita gente que tem essa experiência aí, levando, no caso, o atraso de voo. Antes, era quase que normal você chegar e o voo atrasar, demorar o embarque, não chegar na hora. Isso teve uma evolução, assim, muito grande. Muito grande. Então, realmente, surtiu efeito uma condenação enérgica. Exato. Né? É o que nós falamos de condenação de cunho pedagógico. Isso. Né? Então, assim, o judiciário ele vai contribuir com isso, ele deve contribuir com isso. Né? Condenando, obviamente que não estou aqui incentivando o que alguns chamam... Fábrica. A indústria do dano moral. Do dano moral. Existem casos e casos e eles devem Tem que ter o bom senso, né, Exato, doutor? Eles devem ser avaliados. E é por isso, Elga, que a gente defende essa questão da mediação e da conciliação. Né? Eu sou um defensor desse procedimento. Eu, enquanto gestor do PROCON municipal, implementei isso dentro do órgão. Né? Eu entendia que o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, eles devem trabalhar com 3 pilares, Elga. O primeiro deles é a informação e orientação. Seja para o consumidor propriamente dito, mas também para o comerciante, para o empresário. Orientar e informar o comerciante, porque é verdade. O Código de Defesa do Consumidor, e eu falo assim, é Código de Defesa das Relações de Consumo, porque ele prevê direitos e deveres não só para o consumidor, mas também para o fornecedor, direitos e deveres. Então, é um código que ele abrange os 2 atores dessa relação. Eu não posso simplesmente crucificar o comerciante, o pequeno médio empresário, que gera emprego, que gera renda, que recolhe imposto, em detrimento ao consumidor. Então, eu tenho que buscar esse equilíbrio. O primeiro ponto era isso, a orientação e a informação. Orientar também esses empresários, pequeno comerciante. Você imagina, Elga, não são todas as empresas, grandes empresas, que possuem uma equipe de advogado, uma assessoria jurídica. Que muitos não têm essa condição, não tem essa condição, de ter esse custo a mais no mês. Ali no mês. E todo dia, todo mês, tem leis municipais, leis estaduais. Nós, advogados, às vezes não conseguimos acompanhar. Imagine aquele comerciante ali. E aí, de repente, tínhamos casos que órgãos de defesa do consumidor, a lei saía uma semana, no outro dia o órgão já estava lá autuando e multando. Não era isso. A minha intenção dentro do órgão nunca foi essa. Então nós trabalhamos com orientação aos consumidores e orientação também aos fornecedores. O outro ponto era a conciliação e a mediação. Uma vez que se tem um problema, uma vez que o consumidor identifica ali uma má prestação de serviço. Elga, nós temos que considerar o seguinte ponto. Eu acredito, e a gente parte da premissa dos princípios da boa-fé, que nenhum comerciante, nenhum empresário, ele vai colocar um produto ou uma prestação de serviço no mercado já imaginando que ele não vai entregar ao consumidor. Nós partimos que ele está ali de boa-fé. Né? Claro. Obviamente que algumas situações podem ocorrer ao longo dessa linha de produção. Você imagina aí uma linha de produção de 10 mil geladeiras. Você imaginar que uma geladeira faltou um pezinho ou faltou alguma situação ali, é natural você aceitar isso. O que não pode, Elga, é quando o consumidor identifica isso e o fornecedor ele dá de ombros. Né? Deixa o consumidor enrolando, manda para assistência técnica, fica lá 60 dias, uma vez que o artigo 18 fala que é em até 30 dias e aí passa 30 dias o consumidor, eu quero uma geladeira nova, eu quero meu dinheiro de volta, que é o que diz o... Prevê, né, no que é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Vou até dizer aqui para o telespectador, se você adquirir um produto ou um serviço
né? Um produto durável, e ele não apresentou ali conforme as informações necessárias que fez com que você adquiriu, você tem que levar a assistência técnica, você vai aguardar até 30 dias, que aí eu falo que é o direito do fornecedor. Muitas vezes os nossos clientes ficam chateados. Poxa, mas eu vou ficar sem a geladeira 30 dias. É porque existe a pessoa que vai ou comprar uma geladeira nova, ou ele está trocando a sua antiga ali, Exato, ele cria ele quer toda aquela agora, expectativa, é uma questão emocional, né, emocional. doutor? E aí ele quer já. Eu falo para eles, olha, uma coisa é o que diz o código, né? Você vai ter que aguardar ou até 30 dias, porque é o que diz o código. E em 30 dias, esse fornecedor ele vai ter que resolver o teu problema. 30 dias corrido, Sim. Não resolvido o problema, o consumidor ele pode optar pela troca do produto por um outro, ou a devolução do dinheiro, ou abatimento, se de repente tem uma geladeira maior, uma geladeira menor, com abatimento proporcional. O que não pode é o fornecedor fingir ser omisso. Então, isso eu não poderia admitir. E aí a mediação e a conciliação. Então, apresentou um problema, vamos solucionar. Porque muitas vezes, Elga, o problema do consumidor não é nem o problema da geladeira. Estou dando o exemplo da geladeira. Eu entendo. O problema do consumidor é que ele não é ouvido. Ele não é ouvido, ele se sente desrespeitado, ele liga no 0800, ele vai na assistência técnica e ele ouve aquela frase, vai procurar o teu direito. Então, assim, ele precisa de uma atenção. Muitas vezes, o Carlos Rafael, seja na OAB, ou seja, quando eu estive à frente do órgão, nós fazíamos um papel de 0800, sabe? Eu estava ali para ouvir o consumidor, quando na verdade quem deveria ouvir era a empresa, uma política de compliance que essas empresas elas têm que ter dentro do teu organograma para atender melhor esse consumidor. Então, mediar e conciliar é uma solução, é algo eu acho que é inclusive a tendência. Né? Eu acredito também. Isso, evita o abarrotamento do Poder Judiciário, com certeza. Evita as demandas judiciais. E né? essa tendência também, doutor, como isso está iniciando agora, eu acredito que as pessoas, as partes dessa relação precisam se adaptar, buscar recursos, porque o problema às vezes está na comunicação. Na comunicação. Doutor, eu quero pedir para o senhor segurar um pouquinho. Sim. Eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta. Fique aí. Estamos de volta aqui com o doutor Carlos Rafael, falando dessas relações do nosso dia a dia, direito do consumidor, das mudanças, das tendências futuras, né, doutor? O senhor falou, no bloco anterior, falamos de algo assim que acontece muito em relação a vícios, defeitos de produtos, e também paramos no final falando da mediação e conciliação. Né? Então, essa é a tendência hoje. Eu acho que os órgãos eles devem buscar isso sempre. Né? E aí eu falava dos 3 pontos basilares desse órgão. Por último, a fiscalização. Né? Então, nós orientamos, informamos, nós mediamos e conciliamos. E, por último, nós fiscalizamos e multamos. Sim. E eu digo assim, aplicar a multa é o último passo. Né? Aplicar a multa é você entender que você não informou ou orientou o consumidor ou o empresário, é entender que você não conseguiu mediar e conciliar aquela situação, aquele problema, e por último, então, você aplica a multa a esse empresário, e aí sim, tem que ser aplicado de uma forma que faça com que esse empresário ele busque alternativas para atender melhor o seu consumidor. Sim. O que eu percebi ao longo desses 14, 15 anos de atividade na advocacia, Elga? Muitos desses empresários, os maus empresários, não vou generalizar, eles acreditam numa gestão financeira de que compensa, por exemplo, eu Sim. incluir R$ 2,50 numa fatura, num boleto seu, de uma cláusula que não existe ou de uma taxa indevida, num universo... Uma garantia estendida, algo Uma assim. garantia estendida que eu coloco, uma taxa de emissão de boleto, que já é considerado Sim. pelo STJ ilegal, num universo de 1.000 consumidores, onde 100 reclamam, e desses 100 reclamam, 10 viram uma ação judicial com uma condenação de R$ 1.000, R$ 2.000. Então, compensa. Um simples cálculo aí, já vê que compensa, ainda. né, doutor? Então, por isso
que nós cobramos muito. Eu falo isso enquanto OAB, enquanto jurista que participa de debates e palestras dentro desse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, da importância que esses órgãos fiscalizatórios têm. Não só de orientar, informar, mediar e conciliar, mas também de, na hora de fiscalizar, aplicar a sanção devida e exigir que essas empresas elas corrijam esses problemas. Tá? A gente faz uma equiparação sempre com Europa. Né? O nosso sonho, Europa... chega lá um dia, né? O nosso sonho é os Estados Unidos, onde o consumidor ali, muitas vezes, ele nem precisa muito mostrar o problema, ele chega na loja... Já é automático, ali é procedimento. Né? Então, o comerciante, o empresário, o empreendedor, ele tem que entender que se ele atende bem aquele consumidor, se ele soluciona o problema daquele consumidor, ele fideliza, Elga, como cliente. Esse consumidor, já garante uma próxima venda, exato, né? Imagina esse consumidor que comprou aquela TV que a gente falou, aquela geladeira no primeiro bloco. Ele falou assim, pô, veio com defeito, eu liguei, com 2 dias os caras vieram aqui, trocaram, eu vou indicar. Com toda certeza. Olha, eu comprei ali, deu um problema, mas com 2 dias eles resolveram, eu vou indicar isso para o meu cliente, eu vou para um colega meu e vou ser cliente desse restaurante, dessa empresa que, muito embora tenha tido um problema, rapidamente solucionou esse problema. É um respeito, né? Exato. A partir do momento que o cliente vai até prestigiar você também, tipo, depositar uma confiança. Sim. E adquire um produto com você, o que você espera é esse respaldo. Em caso ocorrer, às vezes não ocorre, né? Ainda bem podemos falar que na grande maioria das vezes isso aí está acontecendo de forma regular, os problemas diminuíram bastante. Tinha muitos problemas que aconteciam, que a gente via muitas reclamações, que eu achava uma falta de respeito com o consumidor, que é a demora na entrega do produto. Passar de 30, 40, 2 meses, 3 meses, a pessoa vai lá, juntou o dinheiro. Imagina a situação, a pessoa junta o dinheiro, fala, não, agora chegou o momento, eu posso fazer esse investimento, vou comprar um sofá. E o sofá não vai lá, paga, e aí 6 meses não recebeu o sofá, doutor. Isso acontecia um tempinho atrás. Hoje já deu uma evoluída, com menos frequência. Essa já foi regulado esse problema. Doutor, como eu falei no início da entrevista, no final do ano nós temos essa crescente aí tipo, o comércio se aquece, né? E as pessoas consomem mais. E existe aquele problema da troca de produto. Políticas de troca. Políticas de troca. Legal, vamos falar Existe muitos conflitos em relação a isso, até mesmo porque não é uma obrigação do fornecedor essa troca, né? Não é. Existe um pacto no momento da compra. Isso é importante deixar claro aos seus telespectadores, Elga. Todo produto que apresenta uma avaria, um vício, um defeito, necessariamente há, então, o direito do consumidor de levar esse produto para assistência técnica e exigir ali do fabricante a solução do problema ou, em alguns casos, a devolução do dinheiro ou a troca por outro produto. Isso é o que prevê o Código. É o que prevê o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 18. Agora, uma vez que não tem nenhuma avaria, nenhum vício, nenhum defeito. Exemplo, Elga, eu resolvo te dar um presente, eu vi que você gosta de rosa e de amarelo. E eu comprei uma camisa verde para você, um vestido verde. Não tem nenhum defeito naquele vestido. Sim. Certo? E você chegou lá, vestiu, Rafael, não me serviu, eu quero trocar, eu vou na loja. A loja não tem obrigação de trocar aquele vestido. Não tem nenhuma avaria, nenhum vício, nenhum defeito. O que a gente sempre fala pro consumidor é perguntar para a loja qual é a política de troca. Geralmente, algumas lojas, ela já na própria etiqueta, ela já coloca lá, ó, em até 5 dias, em até 10 dias, né? Então, eu te dei um sapato, te dei um tênis 38, a tua numeração é 35. Se tiver ali ó, o letreiro, a comunicação, o contrato, eu falo isso para o consumidor, exija, manda colocar no recibo, manda na nota que tem política de troca. Por quê? Uma vez que o fornecedor, uma vez que o comércio, ele então coloca, divulga que ele tem uma política de troca, que mesmo que não tenha nenhuma avaria, nenhum vício, nenhum defeito, eu troco em 10, 5, 10 dias, não importa, ele se obrigou. É o que diz o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o fornecedor, o comerciante, ele se obriga, ele vinculou, ele anunciou que ele vai ter uma troca do produto, mesmo que não tenha vício, avaria ou defeito, e aí o artigo 35, ele faz com que esse comerciante, ele tenha a obrigação
de trocar a camisa verde por uma camisa amarela, mesmo que a camisa verde não tenha nenhum tipo de problema. O consumidor ele fica um pouco chateado nessa situação porque ele criou aquela ideia de que não, eu posso trocar a qualquer momento. Não é assim. Existe mesmo, existe uma crença, assim, eu acredito pelo costume de achar que é uma obrigação a troca, mas não é. Não é. Lembra que eu falei no primeiro bloco que o Código de Defesa do Consumidor é uma relação dos dois atores? Sim. Direitos e deveres para o comércio, direitos e deveres para o consumidor. Sim. Doutor, existe também uma questão aí da liquidação também, né? Quando o produto está em liquidação, depois da troca, tem uns problemas assim que vem acontecendo. Então, a questão da liquidação, né? Eu vou colocar o produto num preço mais barato, né? E por isso eu tenho ali, eu falo, ó, não vou trocar. Vamos lá, se o produto ele está mais barato porque ele está com algum defeito, com alguma avaria, é obrigação, Elga, do fornecedor deixar isso muito claro, tá? Você está pagando mais barato porque está manchado. Sim, então o consumidor ele tem ciência. Nesse caso não há troca. Entendi. Tá? Nesse caso não há troca. Agora, tá em promoção, mas eu comprei um tênis, chegou lá em casa, está saindo solado, tem direito de troca, aplica-se o artigo 18. E normalmente. Caberia ao fornecedor do produto ou serviço informar que aquele produto está mais barato em virtude de um vício ou de um defeito, que aí ele se desobriga do que diz o artigo 18. Então eu posso colocar um produto, hoje a gente tem, eu não vou falar o nome da loja para não fazer o merchan, né, mas hoje a gente tem lojas aqui em Cuiabá que vende eletrodoméstico com avaria ou defeito que você paga um valor um pouco menor, ciente daquela avaria, daquele defeito. Sabendo do problema, né? Exatamente. Doutor, o senhor me falou algo aqui um tempinho atrás que eu lembrei da questão, o senhor falou do crescimento das e-commerce, então são compras à distância. Sim. Que a pessoa não vê o produto. Nesse caso, ele tem o direito de simplesmente cancelar a compra, se arrepender, direito do arrependimento. Muito bem lembrado, Elga. Inclusive, algo que muita gente ainda fica em dúvida. Sim. Né? O que diz o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor? Quando você adquire um produto ou serviço fora do estabelecimento comercial, o que é isso, Elga? Olha, eu comprei por telefone, eu comprei por um catálogo, eu comprei pela internet, Sim. Eu não vi o produto, eu não pude tocar no produto. Artigo 49. O produto vai chegar na tua casa. Chegou o produto na tua casa, independente se o produto está com defeito, com vício ou com avaria, você tem até 7 dias para pedir a devolução, você vai exercer o seu direito de arrependimento. Sim. E a loja ela vai ter que te devolver. Sem nenhuma explicação. Sem custo nenhum, você não precisa nem justificar. Sim. Tá? A gente brinca isso, eu na sala de aula eu brincava muito isso. É uma política de boa fé. Você vai falar assim, pô, cara, então quer dizer, se eu adquiro um produto, vamos supor, eu quero ir para uma festa. Sim. Né? Chega a roupa para mim, eu uso no final de semana, na segunda eu posso devolver. É bizarro, mas você pode exercer o seu direito de arrependimento. Você usou o vestido no final de semana e você pode... Mas, doutor, assim, no caso, levando em consideração que existem pessoas, porque... Hoje em dia é difícil falar, gente, mas tem pessoas que não têm muita boa fé nisso. No caso, na proteção a esse fornecedor, a essa empresa. Se for comprovadamente que a pessoa, por exemplo, usou essa roupa, se comprovado, ela realmente perde o direito? Na verdade, o que acontece? Ou algum outro produto, né? Não. O Código de Defesa do Consumidor, ele deixa muito claro, o direito de arrependimento, ele independe de justificativa, Elga. Nossa, doutor, sério? Ela independe de justificativa. Obviamente que eu não vou devolver esse produto com uma avaria. Se ele foi usado e está com uma avaria, é direito da empresa falar, eu vou recusar porque eu não vou recebê-lo. Você tem que devolver o produto da mesma maneira que você recebeu esse produto na tua casa ou como chegou lá. Né? É importante deixar claro, Elga, que a gente pratica boa fé. Né? Existem consumidores e consumidores, como existem empresários e maus empresários. Né? Uma vez identificado que esse consumidor atua dessa maneira, utiliza esse produto justamente com a quebra do princípio da boa-fé, obviamente que esse comerciante ele pode sim questionar judicialmente a devolução desse produto. Entendi. Tá?
Entendi. Isso é bom, né? Porque às vezes acontece também, né? A pessoa vai, não usa de má fé. Por incrível que pareça, acontece. Infelizmente, né? Acontece. Doutor, olha, o bate-papo foi sensacional. Sempre é bom fazer esses alertas, porque por mais que você tá aí no dia a dia, né? Essas situações a gente não quer, mas costuma acontecer, né? E a gente estar aí levando essa informação para as pessoas é algo sensacional. Quero agradecer muito por esse bate-papo, por o senhor estar aí compartilhando seus conhecimentos e toda a sua experiência. Eu que agradeço, Elga, a oportunidade de falar com seus telespectadores. Me coloco à disposição para um próximo bate-papo. Teremos muito assunto a tratar ao longo desse ano. Com certeza. Né? É um período em que haverá muitas questões que envolvem revisões contratuais. É verdade, né? Isso é um ótimo tema para nós abordarmos. Inclusive você que trabalha com eventos, festas e buffet, de repente um decreto vem e impede de você prestar um serviço. E aí, como que você vai se relacionar com esse consumidor que tem uma festa de 15 anos para acontecer daqui 15 dias e já está tudo pago e ele não vai poder realizar o evento? Isso deve ter acontecido muito, né, Bastante, doutor? Bastante? Bastante. Então já está aí definida a próxima pauta, vamos marcar já. Eu que agradeço. O consumidor bem informado jamais será enganado. Obrigada, doutor. Disponha. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube. Inclusive, essa entrevista já está disponível lá. É só entrar, se inscrever. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.